Oi, família! Que bom estar aqui com você mais uma vez. Que Deus abençoe a sua vida, que a graça e a paz do Senhor Jesus habite no seu coração e no seu lar. É maravilhoso estarmos juntos aqui mais uma vez para meditarmos na palavra de Deus, ouvir a voz de Deus, porque a palavra de Deus é a voz de Deus. Ele vai aplicar essa palavra ao nosso coração, o Espírito Santo vai aplicar. E também para falarmos com Ele, com o nosso Deus Todo-Poderoso. No final deste vídeo, estaremos orando. Hoje vamos meditar no livro de 2 Crônicas, capítulo 28, especificamente no versículo 22 ao 25. O reinado de Acaz. Acaz foi um rei muito mau. A Bíblia diz que com 20 anos Acaz começou a reinar e que ele não fez o que era reto perante o Senhor, como Davi, seu pai. Acaz adorou a ídolos, Acaz queimou seus próprios filhos, oferecendo a ídolos. Acaz fez coisas horríveis, ele era um rei mau. E por esse motivo, o Senhor o entregou nas mãos do rei dos sírios. Muitos povos inimigos começaram a atacar o rei Acaz. Levaram cativos muitas pessoas. E o rei Acaz foi pedir ajuda ao rei da Síria. Em vez de buscar ajuda em Deus, ele foi pedir ajuda a um rei pagão, a um rei que não servia a Deus. E por essas atitudes do rei Acaz, o povo de Judá sofria. E Acaz tirava dos tesouros do templo e dava ao rei da Síria. Mas isso não o ajudou. Veja o que nos fala o versículo 22. No tempo da sua angústia, cometeu ainda maiores transgressões contra o Senhor, ele mesmo, o rei Acaz. Pois ofereceu sacrifício aos deuses de Damasco, que o feriram, e disse: visto que os deuses dos reis da Síria os ajudam, eu lhes oferecerei sacrifícios para que me ajudem a mim. Porém, eles foram a sua ruína e a de todo Israel. Ajuntou Acaz os utensílios da casa de Deus, fê-los em pedaços e fechou as portas da casa do Senhor. E fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Também em cada cidade de Judá fez altos para queimar incenso a outros deuses. Assim provocou a ira do Senhor, Deus de seus pais. Família, olha que cegueira espiritual na vida desse rei. Porque eles tinham o Pentateuco, os 5 livros escritos por Moisés, as leis do Senhor, os relatos mostrando que Deus Todo-Poderoso tirou eles do Egito, libertou, milagres, maravilha, abriu o Mar Vermelho, tantas coisas maravilhosas. E o exemplo dos reis bons, como o principal Davi. Mas ele não quis andar pelo caminho que lhe traria a bênção, que lhe traria prosperidade para ele e para o seu povo. Não, ele preferiu andar pelo caminho mau. Ele preferiu fazer coisas que desagradavam a Deus. Isso é cegueira espiritual. E qual o fim de Acaz? Qual foi o fim dele? Qual foi o fim dele? O fim dele foi o de todos os homens.
todos vão voltar para o pó. Agora depois, porque a Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez e depois disso vem o juízo. A cegueira espiritual faz com que a pessoa só se preocupe com o aqui e o agora. Mas a Bíblia nos diz que se a nossa esperança só se limita a este mundo, a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Porque a nossa vida não é aqui. Aqui nós somos peregrinos. Temos tempo, temos data de validade. Mas a vida eterna será com Deus ou com o diabo, para quem temos preparado a nossa alma. Esse rei, o rei Acás, na angústia dele, em vez de ele buscar a Deus, se arrepender, pedir perdão, porque o nosso Deus é misericordioso, não. Ele foi fazer sacrifício aos deuses de Damasco, porque ele achava que por ter sido vencido pela Síria, é porque os deuses deles eram fortes. Engano, cegueira espiritual. Ele foi vencido porque o Senhor permitiu, por conta dos seus pecados, porque ele provocou a ira de Deus. Ele juntou os utensílios da casa de Deus, fez-los em pedaços, fechou as portas da casa do Senhor e fez altares em todos os cantos de Jerusalém. A cegueira espiritual nos leva a crer que quem está nos vencendo é mais poderoso do que Deus. Nada pode ser mais falso do que isso, família. Se foi Deus que permitiu tudo isso por causa da sua idolatria. Que o Senhor abra nossos olhos espirituais e que reconheçamos que não há outro Senhor e Deus além do nosso Deus. Na sua angústia, Acás não buscou o Senhor, pelo contrário. Veja novamente no versículo 22. No tempo da sua angústia, cometeu ainda maiores transgressões. No tempo da angústia dele, ele cometeu ainda mais transgressões. No sofrimento dele, ele pecou mais ainda. Contra o Senhor, ele mesmo, o rei Acás. Família, que no dia da nossa angústia, busquemos ao Senhor, o único verdadeiro Deus, que nos ama e nos livra do inimigo, o inimigo de nossas almas. Sejamos fiéis a Ele, andemos em seus caminhos, façamos a sua vontade, busquemos a sua face e Ele se mostrará favorável a nós. Jesus nos ama e cuida de nós. Não há outro como o nosso Deus. Não há outro como o nosso Senhor. Na nossa angústia, nas tribulações, nas lutas, na alegria também, busquemos o nosso Deus, o nosso Senhor. Peçamos a Ele todos os dias para que Ele abra os nossos olhos espirituais, para que a gente enxergue as armadilhas que tenta nos laçar, que tenta nos levar para os caminhos errados. Esse rei Acás, ele foi o pai de Ezequias, que foi um bom rei, que serviu ao Senhor e que fez reformas na casa de Deus. Mas a gente falará sobre isso num outro vídeo. Então, que o Senhor possa abrir os nossos olhos, que o Senhor possa nos dar vitórias nas nossas lutas, nas nossas guerras que travamos todos os dias. Vamos orar? Ó Pai, Tu és o Senhor dos exércitos, o Rei de toda a terra, o Rei dos reis, o Rei eterno. O Teu reino não acaba, Senhor. Tu és eterno.
Ó Pai, abre os nossos olhos espirituais para que não caiamos em tentação, meu Senhor. Meu Deus, porque quando os olhos espirituais estão fechados, a gente toma decisões e comete atitudes de que desagrada ao Senhor. Meu Pai, eu peço por essa pessoa que ora comigo neste momento. Tira a venda dos olhos dela, Senhor. Meu Pai, que ela venha confiar em Ti, seja qual for a situação que ela estiver passando ou vivendo, porque a vitória vem de Ti. Quando confiamos em Ti, Senhor, nós vencemos até o que é mais forte do que nós. Ó Senhor, abençoa, que o Senhor traga bênção sem medida sobre essa família, sobre essa vida, cura, libertação, transformação. Que a Tua presença habite nesse lar, que o Teu Espírito Santo aplique essa palavra aos nossos corações e que possamos Te servir cada dia mais. Sim, meu Pai, só Te servindo, Senhor, é que temos a verdadeira segurança e confiança. Tu cuidas de nós. Em nome de Jesus eu Te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, família? Que Deus te abençoe ricamente. Que o Senhor ilumine os olhos do seu coração. Até o nosso próximo encontro. Um beijo no coração. Fica com Deus.